Eu tenho 22 anos, sou de Jandira, cidade de Favo de Mel, linda, maravilhosa. E participo do grupo de oração Nossa Senhora das Graças. Hoje a gente estava em missão, nós identificamos uma necessidade na comunidade que era necessário que nós conhecêssemos, as famílias que estão em volta da comunidade onde eu frequento. E muitos irmãos aqui de Cotia, graças a Deus, contribuíram com a nossa missão, que é maravilhoso, Foram para lá e eu vim para cá, junto com os meus irmãos de Jandira também. É uma grande graça para nós. Bom, então, o tema desta noite é o que mesmo? Alguém lembra? Coroa imperecível. É um tema que eu acho que dá para a gente ficar o dia inteiro falando. Porque, gente, coroa imperecível se trata de eternidade. E aquilo que é eterno, a eternidade não tem como falar em sua plenitude em um pequeno espaço de tempo. A gente levaria aqui dias falando. Mas vamos tentar ser um pouco objetivos. Então, enquanto a gente rezava, o Senhor me dava uma visualização de uma árvore que ela nascia e produzia muitos frutos. E o Senhor trazia ao meu coração que nós aqui que estamos, Ele está nos dando a graça de produzir frutos. Mas, ao mesmo tempo que eu tinha essa visualização, eu tinha a visão de um pote que estava sendo fechado. E o Senhor dizia assim para mim que esse pote, nós guardávamos os frutos. Gente, pode olhar para cá. Nesse pote, nós guardávamos esses frutos que colhíamos. E o Senhor dizia que não dá. O fruto não é para ser guardado. Amém, irmão? Amém. Bom, então, nessa noite, Deus nos quer apontar um alvo. Um ponto para nós mirarmos e fixarmos a nossa visão. Amém? Que é para onde, nós iremos e aonde nós seremos coroados. Então, o Senhor, eu quero dizer aqui, para cada um, independente da sua condição, independente do seu pecado, independente da sua vida, do que aconteceu na sua história, Deus quer te coroar. Deus quer te dar um prêmio. Sabe o que é Deus quer dar um prêmio para a gente? Mas não é um prêmio para você ficar aí sentadinho, de boa, aguardando quando chegar o dia que você vai subir para o céu. Achando que vai ser assim tão fácil. Porque a vida nessa terra, irmãos, é pura batalha. É ou não é? Dificuldades, lutas, tantas coisas que nós passamos. E só é vencedor aquele que lutou para conquistar a sua vitória. Se eu não luto para conquistar a minha vitória, eu não tenho vitória. É uma coisa muito lógica. Em Mateus, no capítulo 22, versículo 14, diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E hoje aqui eu estou falando com aqueles que foram escolhidos, amém? Todos nós somos escolhidos e Deus quer nos coroar. Bom, então a gente precisa entender, quando a gente fala coroa incorruptível, aquilo que é perecível e aquilo que é imperecível. Aquilo que é corruptível e aquilo que é incorruptível. Todo mundo aqui, com certeza, deve saber. Aquilo que é perecível, corruptível. Aquilo que se corrompe, que se desfaz, que se desmancha. E aquilo que é imperecível, incorruptível, que é eterno, que não se acaba, que não se desfaz. Nós lutamos por aquilo que não se desfaz. Então, o que é corruptível? O que é perecível? Trazendo aqui numa linguagem cristã. As coisas mundanas. É tudo temporal. E a gente pode pegar exemplos do que nós já vivemos ao longo da nossa vida. De coisas que nós lutamos, mas no momento se desfaz. Em algum momento, perece.
Vou pegar um exemplo aqui, meio bobo, mas eu acho que vai deixar bem claro. Você tem um sonho de ter a blusa. Uma blusa de marca, uma blusa linda, maravilhosa, esplendorosa. E você luta, você rala, você trabalha para comprar aquela blusa. Até que você consegue a blusa e você se sente um vitorioso. Só que com o passar do tempo, ao tempo que você vai usando esta blusa, o tempo que você vai lavando, o que vai acontecendo? Vai se desgastando, vai perecendo, vai corrompendo. E aquilo que você achava que era a sua, nossa, vitória, conseguir a blusa que eu queria. Chega um tempo em que ela se desfaz. Passa. Todas as coisas que são terrenas. Que está sujeito a deteriorar-se. Então, quero te pedir assim para nós fazermos uma reflexão, exercitarmos aí a nossa imaginação. O que é uma coroa para você? Como você imagina uma coroa? Eu, quando era criança, que tinha minhas Barbie lá, nossa, gente, sonhava em ter uma coroa. O que é uma coroa? Como que você imagina essa coroa? Alguns podem imaginar uma coroa de prata, com algumas pedras preciosas. Outros, uma coroa de ouro, né, de rainha. Mas esta coroa, se nós pegarmos uma coroa, por exemplo, de ouro e prata, jogarmos no fogo, o que acontece? Derrete. Então, até a coroa da rainha da Inglaterra dá para desfazer. Até a dela se desfaz. Mas a coroa de uma alma que lutou, a coroa de alguém que lutou para alcançar uma vitória, a alma que é coroada, essa coroa não se desfaz. E essa coroa nós não podemos contemplar aqui, mas no céu podemos contemplar. Porém, essa coroa, ela não se desfaz. Ela não passa, ela não é temporal. Ela é eterna. Então, não existe nessa terra nenhuma coroa que seja imperecível, que seja incorruptível. Todas as coroas dessa terra, não importa o tipo de material, existe uma forma que dá para desfazê-la. Ok? Tá bom. Então, pega a sua palavra aí em 1 Coríntios, no capítulo 9. 1 Coríntios 9. Enquanto eu rezava, o Senhor me dava direções para poder conduzir essa pregação. Em 3 partes. O caminho, a dica para o caminho e a meta. O caminho, a dica para o caminho e a meta. 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 16. Tem alguns irmãos que estão procurando. Primeira Coríntios, capítulo 9, no versículo 16. Vai dizer assim. Só para explicar, Paulo, né, foi quem escreveu a carta à comunidade de Coríntios. E nessa palavra, se a gente pegar o capítulo 9 inteiro, ele vai, no início, do versículo 1 até o versículo 14, mais ou menos, Paulo vai fazer muitos questionamentos. Mas se eu produzir frutos espirituais, acaso não será frutos espirituais que eu tenho que colher? Então, ele está fazendo vários questionamentos à comunidade. E aí, no versículo 16, Paulo diz assim: anunciar o evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Se o fizesse de minha iniciativa, mereceria recompensa. Se o faço independente de minha vontade, é uma missão que me foi imposta. Então, em que consiste a minha recompensa?
em que, na pregação do Evangelho, o anuncio gratuitamente, sem usar do direito que esta pregação me confere. Então, no caminho, irmãos, para alcançarmos esta coroa, é necessário anunciar o quê? A nós mesmos? Paulo diz, anunciar o Evangelho é uma obrigação que se me opõe, próprio daquele que encontrou verdadeiramente o Senhor. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Irmãos, quando a verdade nos é revelada, é necessário que nós revelemos a outros também. Que isso não pare em nós. Então, neste caminho, nós temos uma missão. Nos configurar ao Evangelho e anunciar este Evangelho aos que estão ao nosso redor e àqueles que o Senhor nos mandar. O anúncio do Evangelho tem que ser feito de forma gratuita, sem esperar nada em troca. E eu quero aqui ser até contraditória, sem esperar até mesmo a coroa. Porque, irmãos, senão a gente nunca vai fazer por amor a Cristo, mas sempre atrás de uma recompensa. A recompensa só Deus é quem sabe se vamos ganhar e o que vamos ganhar. Todos aqui querem ser coroados, amém? Mas é Deus o justo juiz. Anunciar o Evangelho por amor a Cristo, não por um status. Paulo diz assim, que anunciar o Evangelho gratuitamente, sem usar do direito que a pregação me confere. O que é esse direito que a pregação me confere? O direito de um status, de uma visibilidade, o direito de talvez ser muito aclamado, talvez até ganhar dinheiro anunciando o Evangelho. Mas o anúncio do Evangelho tem que ser feito de forma gratuita, sem esperar algo em troca. O caminho tem que ser feito, tem que ser percorrido sem esperar algo em troca, inclusive a coroa. É louco, não é? É meio louco, gente, mas Deus vai... Vamos continuar aqui. O caminho, então, está a postos, né? O anúncio do Evangelho precisa ser feito. Nós precisamos percorrer em direção ao alvo. Ah, Isis, como que eu faço para alcançar esta coroa? Para tentar lutar por esta coroa? Percorrendo o caminho como? Anunciando o Evangelho. Paulo diz, é uma obrigação que se me opõe. Eu não posso chegar aqui e dizer, você é obrigado. Mas a partir do momento em que você tem um encontro com Cristo, em que você se depara com Ele, em que você se enamora dEle, você se sente obrigado a falar dEle. É ou não é? Lembra aí da sua primeira experiência? A gente fala brincando, mas é uma verdade que a gente queria evangelizar até os postes. Hoje, na missão, eu evangelizei até um gato, que deu as costas para mim, mas fui ali com o senhor gato. Um passarinho também. A gente quer falar de Deus para todo mundo. Porque se nós aceitamos Jesus, se nós cremos nele, existe uma missão para nós. Levar este Deus, este Cristo, a outros. Espero que isso tenha ficado muito claro para nós. Ou somos inteiros de Deus, ou pela metade já somos do diabo. E aí você não precisa fazer nenhum esforcinho. Pode ficar aí, em cima do muro. A decisão é sua, é minha. Então, quando nós nos convertemos de fato, nós sentimos uma necessidade de falar de Deus para as outras pessoas. E isso é loucura porque foge da razão humana. Eu estava conversando com uma madre e ela estava me explicando sobre algumas coisas que fogem da razão humana e que são coisas que o próprio Deus infunde dentro de nós. Então, até o desejo de falar de Deus para desconhecidos, para pessoas que talvez a gente jamais falaria de Deus, é um desejo que brota dele mesmo,
no nosso interior. E nós nos sentimos impelidos a falar dele para outras pessoas. Amém? E esse evangelho também, irmãos, precisam refletir em nós, no nosso corpo, no nosso ser, na nossa essência, em tudo. É uma corrida até Deus, né? Então, segundo ponto, quais são as dicas para o caminho? Paulo vai nos dar dicas para percorrer esse caminho. Versículo 19, pega comigo, vai dizer assim: embora livre de sujeição de qualquer pessoa, eu me fiz servo de todos para ganhar o maior número possível. Para os judeus, fiz-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, fiz-me como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, a fim de ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Para os que não têm lei, fiz-me como se eu não tivesse lei, ainda que eu não esteja isento da lei de Deus, porquanto estou sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de salvar a todos. E tudo isso faço por causa do Evangelho, para dele me fazer participante. Essa palavra de Paulo é incrível. Fiz-me tudo para todos. É uma saída de si. Então, a dica para o caminho, irmão, para você aí que quer alcançar a coroa de glória, é anunciar o Evangelho, mas se fazendo tudo para todos, servindo a todos, buscando Cristo em todos. Esses dias eu conversava com a Pamela e eu falava assim que eu acredito que um dos desafios atuais do nosso século seja olhar no olho do irmão, no olho do próximo e encontrar Jesus. Mas de verdade, gente, não é só falar assim, vejo Jesus em você. Mas olhar assim, ó, no fundo do seu olho e falar, eu vejo Jesus em você. Eu encontro Ele em você. Eu acredito que esse seja um dos desafios do nosso século. Porque aí a gente vai querer anunciar o Evangelho, a gente quer falar do amor de Deus, a gente quer levar alegria, a gente quer levar e manifestar esse amor, mas achamos que somos melhores que o outro. E Paulo diz, fiz-me fraco com os fracos, forte com os fortes. Até judeu ele se fez para atrair os judeus para Cristo. É um diminuir-se, irmãos, para buscar almas para Deus. Sabe qual o presente que nós podemos dar a Deus nesse caminho? Almas. Sabe o que é, irmãos? Nós chegarmos no céu e o Senhor falar assim, olha, você me deu muitos presentes. Aí você fala, mas eu não fiz nada, né? Deus falou, não. Você me levou para este, para este, para este, para este. E através de você eu conquistei este, este e este. É presentear a Deus com a nossa vida. Com o nosso servir, com o nosso amor a Ele. Mas presenteá-lo mais ainda, ganhando almas para Ele. Fazendo-se tudo para todos por amor a Cristo. Paulo era celibatário. Por ser celibatário, ele tinha mais tempo para ficar na missão, mais tempo para pregar, mais tempo para servir a Deus integralmente. Fez-se tudo para todos. Mas e nós? Talvez vocacionados ao matrimônio? Ganhar a nossa família para Deus. Ganhar os nossos filhos para Deus. Fazer-se tudo para todos. Até uma criança, se for necessário. Porque a verdade é uma pessoa e essa pessoa é Jesus, irmãos. A verdade, ela pode ser dita num livro, como nas Escrituras, mas a verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Alguém aqui tem sede de conhecer a verdade? Sim ou não? Se você tem sede de conhecer essa verdade, você tem que se relacionar com uma pessoa. Você pode ler milhões de livros,
Mas se você não tocar numa pessoa chamada Jesus, talvez você não conheça a verdade em sua essência, na sua totalidade. E aí, ainda conversando com essa madre, eu lembrei muito, enquanto eu fazia o roteiro dessa pregação, porque ela disse assim, que ela tinha que ganhar um jovem para Deus, que foi um padre que deu essa missão para ela. Só que esse jovem é uma pessoa muito turrona, sabe aquela pessoa bruta mesmo? Difícil de lidar, que você não adentra o coração, mas você pode fazer tudo, mas não vai. E a madre falou assim para mim, o nome da madre é Madre Caritatis, né? Madre Caridade, amor. E ela falou, para mim conseguir buscar esse jovem, essa pessoa em específico, eu tive que ser bruta com ele. Eu tive que agir como ele age, sendo bruta, turrona. E ela olhava para mim e falava assim, mas Isis, não foi fácil para mim. Eu tive que fazer um esforço muito grande para poder ser bruta como ele. Para poder, quando ele passava por mim, falava, oi, eu falava, oi. E saí direto. Até que um dia, esse jovem resolveu conversar um pouco mais com a madre. E aí a madre entrou, já sabe, né, gente? Vamos rezar para ele ser padre também, né? Então, fazer-se tudo para todos, a fim de conquistar almas para Cristo. São as dicas do caminho. Fazer-se tudo para todos. E o terceiro ponto, a nossa meta. Pega comigo aí no versículo 24. Diz assim, nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas provações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Assim, eu corro, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado a outros. Palavra do Senhor. Gente, olha o que Paulo diz no primeiro versículo. Correr até conseguir. Não é correr até desistir. O caminho é correr até conseguir. Anunciar o evangelho até conseguir. Independente se você vai ser um pregador, se você vai falar do amor de Deus na sua casa, eu não sei. Mas é correr até conseguir atingir a meta. E qual que é a meta dos cristãos que nós temos esquecido? O céu. O céu é a nossa meta. Mas a gente coloca tantas outras metas, né? Não, agora eu vou perseverar para ser um pregador. Aí é pregador. Não, agora eu vou perseverar para ser um pregador internacional. Agora eu vou perseverar para ser, sei lá, um ministro de música. Para fazer shows, para fazer sucesso. Que bom, né, se você conseguir. Mas é até atingir uma meta chamada céu. É para lá que nós vamos, né? Hoje nós evangelizávamos e eu falava para muita gente, muitas casas que nós batíamos, os irmãos falavam assim, eu estou indo à igreja às vezes. Eu falava, irmão, está cuidando do corpo, não esquece de cuidar da alma, porque o corpo morre e a alma vai para o céu. E eu tenho certeza que todos nós aqui queremos ir para o céu. É a nossa meta que nós precisamos atingir. Os esportistas, né, Paulo fala que eles se preparam, eles se colocam obrigações, eles se colocam coisas para que consigam ser os melhores esportistas, para que consigam correr muito. Vamos pegar um exemplo, Bolt, é Bolt, né? Aquele corredor lá. Gente, quanto sacrifício aquele homem não teve que fazer para conseguir as medalhas que tem? Ele se impõe obrigações, ele se impõe sacrifícios e nós, como cristãos, não temos colocado. Temos nos acomodado, nos confortado da forma como estamos. Não buscamos dar passos para atingir a meta. Vocês já devem ter visto muitos documentários
de esportistas que treinam para conseguir alcançar uma medalhinha. O quanto que nós não temos que correr para atingir a meta que é o céu. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Como você tem se preparado? Aliás, você tem se preparado para atingir essa meta que é o céu? Porque é necessário sacrifício e empenho para atingir essa meta. Você está disposto ao sacrifício? Você está disposto a se empenhar? Está chovendo? Glória a Deus. Nós não lutamos por uma coroa corruptível, mas por uma coroa incorruptível e que não passa. Que nós receberemos no céu. Não é aqui. Que isso fique muito claro para nós. Receberemos essa coroa no céu. E Paulo, ele diz, lá no final do versículo, castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído, depois de eu ter pregado aos outros. Forte, né, irmãos? Imagina a Isis aqui pregando, e vocês se salvam, mas eu fico acomodada no meu cantinho, eu não me ponho em sacrifícios, eu não corro em direção à meta, e aí todos vocês vão para o céu. Mas eu que preguei, não entro no céu. É muito triste, irmãos, essas realidades. Então nós estamos nessa vida aqui na terra para ser um pouco como vela. Sabe a vela ali? Vai se desgastando para iluminar. Nós vamos nos desgastando, nos desfazendo um pouco, mas para permitir com que a glória de Deus seja manifestada na vida de muitos. Ter um outro ideal, né? A vela ilumina e nós queremos viver de fato a vida que não passa, que é no céu. Irmãos, então, para nós concluirmos, com qual coroa Cristo foi coroado nessa terra? Com uma coroa de espinhos. Nessa terra, irmãos, tem uma preferência pelos espinhos. Porque a coroa de glória é no céu. Não é aqui nessa terra, não. Eu não quero enganar vocês. Queiram uma coroa de espinhos. Por mais difícil que seja, por mais duro que seja, mas é para um prêmio futuro, é para um bem futuro. Volta o teu olhar para a meta. Talvez você tenha muitas metas nessa vida. Fazer uma faculdade, ter uma carreira bem-sucedida, ganhar um bom salário, ter muitas coisas. Mas nós, cristãos, volta o teu olhar para a meta. A meta do cristão é o céu. Tem um santo, eu não lembro se é São José Maria Escrivá, que vai dizer: mira que telemira, mira aquele que te mira. Olha para aquele que te olha e quer esperar a coroa dele, não daqui. A coroa que o mundo tem para nos oferecer é uma coroa pobre. E se for uma coroa de ouro, é uma coroa que pode se desfazer. É só jogar no fogo. Se for uma coroa de prata, pode se desfazer. Se for uma coroa de espinhos, pode nos machucar muito. Mas a coroa que a nossa alma vai receber é uma coroa que não se desfaz jamais. É uma coroa de glória. E aí fica a sua decisão. Querer ou não querer. Mirar com esperanças. Mirar a coroa que vem do céu. Quais passos você pode dar hoje para atingir tudo isso? Para atingir a meta? Até começar a correr, quais passos você pode dar? Vamos ficar de pé para nós finalizarmos.
Irmãos, eu não sei da sua história, alguns aqui eu até conheço um pouco. Eu não sei quais são os seus sentimentos aí dentro. Eu não sei se você veio até aqui com alguma intenção, se você veio com alguma expectativa. Mas eu sei, irmãos, que não foi à toa. Você veio com um propósito maior da parte de Deus, que é te lembrar que aqui você pode ter muita tribulação, muita dor, muito sofrimento. Talvez tenha uma vida sem perspectiva. Talvez tenha chorado muito na sua casa, não sei. Talvez você já esteja coroado com uma coroa de espinhos. Por que não? E talvez esteja doendo muito. Mas eu quero te convidar agora a lembrar que a vida nessa terra passa e a eterna continua. Feche os teus olhos, irmãos. Lembra agora da sua realidade. Lembra agora do que você tem vivido, do que você tem passado, daquilo que você tem lutado. Feche os teus olhos, irmãos. Se você está desesperançado, o Senhor traz aqui no meu coração que tem pessoas que não se sentem sem esperança, se sentem incapazes. Eu te convido que você diga: Senhor, renova a minha esperança, renova a minha visão, renova o meu interior, renova a minha vontade de ir para o céu. Talvez você não sinta um desejo de céu. Talvez você não sinta o desejo de estar com Ele no céu. Talvez você queira, mas não consegue sentir, não consegue saber como fazer, não consegue saber como dar passos. Eu te convido a falar agora: Senhor, faz uma obra nova na minha vida. Senhor, renova a minha vida, renova a minha esperança, renova os meus passos, renova todo o meu interior para que eu possa atingir esta meta, para que eu possa atingir o céu, para que eu possa anunciar a Tua palavra, para que eu possa conquistar aquilo que o Senhor tem pedido para mim, que é dar a vida a Ti, mas nos irmãos. Renova-nos, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. De novo, renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa
precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Irmãos, que você não se esqueça, você pode esquecer de tudo aqui que eu disse, mas que você não se esqueça que você e eu não somos chamados a lutar por coisas que vão passar, mas por coisas que são eternas, para aquilo que não passa. Amém?